Paz, paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. A igreja do Senhor é espalhada em todas as nações, aos eleitos, aos amados, aqueles que vão fazer parte dessa família da fé. Eu mais uma vez quero saudar vocês com a paz do Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida. Que a paz de Deus esteja sobre o teu coração. Que a paz de Deus esteja sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre os teus pensamentos. Que todas as perturbações que afligem você possam ser acalmados com a paz do Senhor Jesus. Essa paz de Deus é uma paz que é uma paz inabalável. Essa paz de Deus é uma paz inabalável. É uma paz que não se compara com a paz que o mundo oferece. Não é uma paz baseada em acordos humanos, mas essa é uma paz imutável, é uma paz eterna, é uma paz que excede todo o entendimento. Sim, as orientações de mestres foram essas. Quando chegardes a um lugar, dizei a essas pessoas: paz esteja convosco. Sim, existem muitos corações que agora estão sendo afligidos, mentes perturbadas, almas aflitas. E Deus está a dizer: a minha paz virá ao teu encontro hoje, agora. Essa paz irá tocar você. Essa paz irá ao teu encontro, irá tocar você, irá abençoar você. Por quê? Porque Deus quer que você seja alcançado com a paz dele. Aleluias! Você vai experimentar a paz de Deus e você vai ver, no final, a paz de Deus é diferente com outros tipos de paz que eu já experimentei na minha vida. Yes, yes, aleluias! Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, estamos aqui para levarmos até si a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor que é vida para os nossos corações, que é vida para a nossa alma. Essa palavra de Deus que é o alimento necessário que nós precisamos para podermos viver. Sim, a vida que nós temos, só ela é possível ser vivida através da palavra de Deus. A vida que nós temos, ela não depende apenas de alimentos humanos, mas também da palavra de Deus. Sim, Jesus, Moisés falou isso lá no Deuteronômio. Ele disse que não é só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluias! E a palavra que veio da boca de Deus é essa que eu quero falar para você nesta tarde, neste momento em que nos encontramos aqui conectados. John Wesley dizia que vocês podem até fechar as portas da igreja para mim, mas o mundo é o meu púlpito. Aleluias! Glória a Deus! Então o mundo é o púlpito de todo cristão. Todo cristão deve ter o mundo como seu púlpito, o lugar onde ele deve estar para todo instante pregar a palavra de Deus. Nós somos orientados por mestre, Marcos, Mateus. Nós somos orientados por mestre para irmos em todas as nações, para pregarmos o Evangelho. Em Atos, nós somos orientados quando recebemos este poder. Poder que recebemos não é para ficarmos com ele em nossas casas, não é o poder que nós recebemos não é para ser exibido dentro da igreja. Sim, pastores que não gostam mais de sair nas ruas, pregar o Evangelho, homens que só ficam lá nos altares, sim, ficando lá a engordar, a ficar lá, não querem mais. Oh meu Deus, oh aleluias! Pessoas que estão lá conformados nos altares e não querem mais sair nas ruas, pregar o Evangelho. Sim, Deus vai te cobrar, meu irmão, Deus vai cobrar você que recebeu essa graça, essa virtude, e você fica lá relaxado, só deixa os outros fazerem. Não, poder que nós recebemos, a graça, o Evangelho de Deus, esse poder que o Espírito Santo de Deus nos deu, é para sairmos nas ruas, é para pregarmos o Evangelho, é para anunciarmos vida a Sião. Aleluias! Nós somos agentes da vida, nós carregamos dentro de nós a vida Zoé, a vida com abundância. Nós somos agentes de vida. Nós carregamos dentro de nós a vida de Deus. E essa vida que nós carregamos em nós, nós temos que ir espalhá-la pelo mundo, anunciar ao mundo, dizer ao mundo que sim, ainda há a esperança de ser salvo, de ser resgatado, de receber o perdão dos pecados, de experimentar a verdadeira liberdade que está em Cristo Jesus. Sim,
pois aquele que está nele, nova criatura será feita. É feita nova criatura. Aleluias. Glória a Deus. Mas eu quero ler antes a palavra de Deus. Não quero já começar a pregar sem antes ler a palavra de Deus. Aleluias. Bíblia aberta no livro de João. O evangelho que segundo escreveu o nosso irmão João. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome, ou seja, aqueles que creem no nome de Jesus, lhes foi dado o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aleluia. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluias! Glória a Deus! Eu quero falar essa palavra ao teu coração, subordinada ao tema Cristo, o Verbo de Deus. Cristo, o Verbo de Deus. Cristo, o Verbo de Deus. O nosso irmão João já vai ser muito claro na sua mensagem quando vai enfatizar o Evangelho. João, ele vai enfatizar Cristo como centro do Evangelho. João vai enfatizar Cristo como centro de toda a humanidade. João vai enfatizar a Jesus Cristo como a luz que salva todos os homens. Aleluias. E ele vai falar no princípio, ou seja, no começo. Ou seja, esse princípio está interligado com o princípio da criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Tudo aquilo estava relacionado com quê? Com Jesus. Aleluia. Olha o que está a dizer aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, essa expressão do verbo, do grego que quer dizer logos. Essa palavra logos do grego que é traduzida para quê? É traduzida por palavra, significa palavra, ou seja, a palavra verbo significa também palavra. Aleluia. Sabe, o verbo pode ser traduzido também como palavra, ou seja, a palavra, ou seja, no princípio era a palavra de quem? De Jesus. Se você ler a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 32 em diante, vai ver que no princípio estava lá o que é a sabedoria, a palavra quem? Jesus, a palavra que fez tudo. Quando delineavas o horizonte, ou seja, Jesus é Ele que fez todas as coisas, e sem a palavra e sem Jesus, nada do que foi feito deveria ter sido criado. Então o nosso irmão João, ele vai falar a respeito do Logos. Quando João usa essa expressão Logos
que no mundo antigo era uma expressão muito usada entre os filósofos para discutirem ideias, para discutirem a filosofia. E quando João vai falar dessa expressão, no princípio era o verbo, João estava a situar a geração da sua época a respeito de Jesus Cristo. Aleluias! E João vai falar da palavra que é Jesus, o Cristo, o verbo. E João vai falar da palavra como quem? Como aquele que já pré-existia. Ou seja, João vai falar de Cristo como a palavra pré-existente, a palavra como autor do cosmos e a palavra como autor do cosmos, ou seja, como o autor, como aquele que criou o universo. João vai falar da palavra como que a palavra encarnada e luz para a salvação da humanidade. João vai enfatizar na sua mensagem esses três quesitos. João vai falar de Jesus como aquele que já pré-existia, ou seja, e vai falar de Jesus, que é a palavra, como o Criador do universo. João vai falar da palavra como aquele que se encarnou e se tornou que? E se tornou homem. Homem para quê? Para a salvação de toda a humanidade. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus é Ele que estava no princípio com Deus. Jesus é Ele que estava com Deus. Jesus é o próprio Deus revelado para a humanidade, com o objetivo principal de salvar a humanidade, com o objetivo principal de salvar as nações. Aleluia! Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, ele estava no princípio, ou seja, ele estava associado com a pessoa de Deus. Não estava, está associado. Porque enquanto esteve sobre a terra, ele ainda permaneceu sendo Deus. Veja o que diz aqui a Bíblia no livro de João. João capítulo 17, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, aleluia, só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Oh, aleluias! Jesus, aqui no capítulo 17 de João, ele está a falar nessa oração, nessa súplica, ele está a dizer ao Pai para que lhe glorificasse com a mesma glória que tinham com ele no princípio, sem que o mundo existisse. Aleluia! Então Jesus é o verbo, é o Logos que estava no princípio com Deus. Então Jesus é o Logos, é o verbo que estava no princípio com Deus, que criou todas as coisas. E ele teve que se despir da glória dele para descer sobre a terra. Com qual objetivo? Com o objetivo de reconciliar o mundo com Deus. Jesus teve que descer da sua glória, despir-se da sua glória e tomar a forma de servo e ser obediente até a morte e morte de cruz. E tendo sido Deus, não se usurpou o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Por que Jesus aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, de homem, para ser obediente até a morte e morte de cruz? Jesus vai se despir da glória dele por causa do irmão Luís que está aqui a pregar, por causa das minhas misérias, por causa das tuas misérias, por causa dos teus pecados. E Jesus
Ele morreu para que nós fôssemos perdoados e salvos de todos os nossos pecados. Esse é o objetivo pelo qual, o objetivo que trouxe Jesus sobre a terra era nos salvar. E Ele cumpriu esse propósito quando veio sobre a terra. Quando Cristo veio sobre a terra, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos resgatar. Do quê? Do pecado que corrói, da mentira, aquele pecado que nos escravizava no velho homem Adão. Agora Jesus vem e quebra esse domínio. Para isto se manifestou Jesus. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou Jesus, para desfazer todas as obras do diabo. Sim, o diabo mente desde o princípio, o diabo nos mente para nos escravizar, mas a luz veio, aleluias, glória a Deus, mas a luz veio para quê? Para resplandecer sobre as nações. Jesus vai falar em Mateus que enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo, mas quando eu for, vocês serão a luz do mundo e o sal da terra, aleluias. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos uma missão: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para as nações. Nós, como filhos de Deus, nós temos a missão de pregar a Jesus, de fazer Jesus Cristo conhecido em todas as nações. Este é o objetivo principal do Evangelho. O objetivo principal do Evangelho é trazer vida para os mortos. É por isso que a Bíblia declara no livro de Mateus, capítulo 4, versos 18 em diante, de que quando ele começou a pregar, quando Jesus começou a pregar, os que estavam na sombra da morte resplandeceram-lhe o quê? A luz. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Essa luz é Jesus. Essa luz é a palavra de Deus. Essa luz é a palavra de Deus que ilumina todo homem. Eles ficaram confundidos com a luz que era temporária. Qual temporária? A vida de João. João apareceu no deserto pregando o Evangelho. Arrependei-vos, raça de víboras. João começou a pregar a palavra com toda a autoridade. Eles disseram: esse deve ser o Messias. E ele lhes disse: não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então você é o profeta, eu Elias. Eu também não sou. E quem és tu? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai vossas veredas. Jesus nos chama a prepararmos, a endireitarmos as nossas veredas. Nossos caminhos não agradam a Deus, a nossa vida não agrada a Deus. Nós vivemos cada dia a ofender a glória de Deus. Nós estamos a ferir, nós estamos a ofender um Deus 3 vezes santo e estamos a pensar que vamos ficar impunes. Não! Arrependa-se. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de se arrepender e voltar para Deus. Aleluias! Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ei, meu irmão, você pode ser salvo hoje, porque Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne para nos salvar. Ele já existia, Ele fez tudo, Ele criou o universo, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a luz que salva todo o homem. Ele é a luz que ilumina todo o homem. Quem andar em mim não estará em trevas, mas andará na luz, porque em Deus não há trevas. O que é treva? Pecados. Em Deus não há trevas. Quem quiser andar com Deus tem que se arrepender e viver na luz da sua palavra, a luz que ilumina todo o homem. Jesus veio para o povo judeu, veio para salvar Israel, mas Israel rejeitou a palavra de Jesus, mas Israel matou Jesus, mas Israel crucificou Jesus. Mas o que crucificou e matou Jesus não foram simplesmente os israelitas. Todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades que cometemos dia após dia mataram a Jesus. E Ele veio para os que eram os seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, lhes deu o poder para serem feitos filhos
de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Como pode, meu irmão, um assassino, um grande pecador, um grande feiticeiro, um grande satanista, um grande macumbeiro, hoje ser chamado filho de Deus? E nós vimos a sua glória, nós vimos a graça e a verdade de Jesus Cristo quando ele se compadeceu por nós. Um grande pecador, mas é chamado filho de Deus. Como isso é possível? Graça. É a graça de Deus que nos salva. É a graça de Deus que nos livra. É a graça de Deus que nos dá o que não merecemos, que é a salvação dele. E Jesus cheio de verdade e de graça. Jesus é aquele que tudo fez por amor a mim e por amor a você. Aleluias, glória a Deus. Olha que a Bíblia diz também aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 12, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a redenção dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nele, em Jesus, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha Paulo falando aqui aos irmãos que estão em Colossos, de que Deus nos livrou do império das trevas, esse império que era arquitetado, dominado por Satanás. Hoje agora nós fomos libertos e habitamos na luz. E hoje nós agora temos o gozo em Cristo, nós temos o gozo do Espírito, nós agora conhecemos a verdadeira alegria, a verdadeira paz. A verdadeira vida é vivida em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a primazia de experimentarmos a vida verdadeira. Ele nos livrou das potestades das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluias! Ele nos fez idôneos, graças ao Pai que nos fez idôneos para a herança da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a imagem, a expressão exata do Deus invisível. E João vai falar no capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, o Filho único, o único que foi gerado, Jesus, Ele revelou o Pai para nós,
Mas por que o Pai vai enviar o Filho dele? Mas por que o Pai vai enviar a Jesus? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas que tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio do seu Filho. E todo aquele que crê no seu Filho não é condenado, mas agora passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque ele não creu na obra do unigênito do Pai. Ele se fez carne, habitou no nosso meio, mas os homens, por causa das suas obras que são más, não creram em Jesus, não deram ouvidos àquilo que o Verbo de Deus falou. O Verbo de Deus, Jesus Cristo, ele se fez carne, ele habitou no nosso meio e nós o vimos cheio de glória, da graça e da verdade. Ele se compadeceu pelos pecadores, ele intercedeu pelos pecadores. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus, tendo consumado a obra, ele veio ser a causa da eterna salvação para aqueles que creem no seu nome. Nós que cremos em Jesus, nós temos a esperança eterna, a esperança da vida, a esperança, o gozo, a alegria, a paz. Mas tudo começa onde? No novo nascimento. E Nicodemos vai falar lá, mas como um homem sendo velho pode nascer? Não, Jesus não está falando do nascimento do homem que nasce lá, não. Quando é gerado, não é isso. Jesus está a falar daquele que nasceu do Espírito. E ele vai falar, Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Aleluias. Então é sobre isso, é sobre a vida, é sobre aquilo que Jesus fez para nos redimir, para nos salvar. E nosso irmão João, ele vai enfatizar isso quando vai dizer que no princípio estava o Verbo, no princípio era Jesus, e Jesus estava no princípio com o Pai. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E Jesus, ao vir sobre a terra, ele pregou esse evangelho, ele anunciou a verdade. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus morreu na cruz por você, meu irmão. Sim, você que ainda não aceitou essa palavra, você que ainda não se arrependeu, você precisa ouvir e aceitar esse evangelho. Por quê? Porque esse é um tempo da graça que Deus nos concedeu para sermos salvos. E quando a graça se fechar, já não haverá mais voltas. E naquele dia, o profeta Joel falou que eu vi multidões e multidões no vale da decisão. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões e multidões no vale da decisão. Esse vale da decisão é aqui no mundo que nós estamos. E o dia do Senhor se aproxima, está muito perto. Nós somos chamados hoje para nos arrependermos e crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque Jesus é o Verbo de Deus que se despiu da glória dele, veio sobre a terra para nos salvar, para nos redimir, para nos dar a vida, e a vida com abundância. Aleluias. Convide Jesus a fazer parte da tua vida.